Olá pessoal, tudo bem? Trazendo para vocês mais uma questão da Escola Naval que diz o seguinte: 3 números inteiros estão em PG. A soma desses números vale 13 e a soma dos seus quadrados vale 91. Chamando de N o termo do meio desta PG, quantas comissões de N elementos a Escola Naval pode formar com 28 professores do Centro Técnico Científico? Então tá, pessoal, muito bem. Então, vamos lá, organizar o nosso problema. O problema fala pra gente de 3 números em PG. Pessoal, toda vez que um problema falar de 3 números em PG, convém a gente pensar em x sobre q, x e x vezes q. Tá? 3 números em PG. X sobre q, x e x vezes q. Se fosse 3 números em PA, x menos r, x e x mais r. Tá bom? Bom, então, no nosso caso, a gente está falando de PG, então é x sobre q, x e x vezes q. O problema fala que a soma é 13, então já estou organizando aqui, ó, a soma dos 3 números, x sobre q mais x vezes q, é igual a 13. Que mais que ele fala? Fala que a soma dos quadrados desses números dá 91, ou seja, x ao quadrado sobre q ao quadrado, mais x ao quadrado, mais x ao quadrado q ao quadrado, tem que dar 91. Aí ele fala, considerando n o termo do meio da PG, ou seja, o x, considerando n igual a x, determinar o número de comissões de n pessoas que eu posso formar, considerando as 28 pessoas, os 28 professores do Centro Técnico Científico. Então ele quer que a gente determine o número de combinações de 28 NN. Por que é combinação mesmo e não arranjo? Para a gente determinar se um problema é de combinação ou arranjo, o que a gente deve fazer? A gente deve montar um exemplo, né? No caso aqui, montar uma comissão, e trocar a ordem dos elementos. Se trocar da ordem o resultado alterar, arranjo. Se não alterar, combinação. Então imagine aí uma comissão com 3 professores. Pedro, José e Maria. Troca a ordem. Maria, Pedro e José. A comissão é a mesma. Por isso que é uma combinação. Tudo bem? Bom, então, vamos lá. Vamos dar um jeito aí de determinar esse x, né? Eu preciso determinar o n, que na verdade é o nosso x. Bom, pessoal, então, vou vir aqui na primeira equação e vou multiplicar a primeira equação por quê? O que equivale a tirar o mínimo, tá? Vou multiplicar por quê? Multiplicando por quê, a gente obtém o seguinte, olha só. X sobre q vezes q vai dar x. Mais x vezes q, xq. Mais xq vezes q, xq ao quadrado. Isso tem que ser igual a 13q, né? 13 vezes q, 13q. Conforme você está observando, aqui no primeiro membro a gente tem 3 parcelas e essas 3 parcelas têm um fator x. Vou colocar em evidência. Então, x, abre parênteses. X dividido por x dá 1, mais xq dividido por x vai dar q, mais xq ao quadrado dividido por x vai dar q ao quadrado. Fechou parênteses, igual a 13q. Muito bem. Vamos deixar guardado e vou chamar essa equação aqui de 1, por exemplo. Vou chamar aqui de 1, só para a gente se organizar aqui na nossa resolução. Bom, vamos agora para a segunda equação e vamos multiplicar tudo por q ao quadrado, o que novamente equivale a tirar o mínimo, tá? Então, multiplicando aqui por q ao quadrado, a gente vai obter o quê? Olha, x ao quadrado sobre q ao quadrado vezes q ao quadrado, vai cortar o q ao quadrado com esse q ao quadrado e vai sobrar o x ao quadrado, o x ao quadrado. Mais x ao quadrado vezes q ao quadrado, x ao quadrado, q ao quadrado. Mais x ao quadrado, q ao quadrado vezes q ao quadrado, vai dar o quê? X ao quadrado, q à quarta, né? Igual a 91 vezes q ao quadrado, 91q ao quadrado. Novamente, a gente observa que no primeiro membro a gente tem 3 parcelas e as 3 parcelas têm um fator x ao quadrado, então vou colocar x ao quadrado em evidência, tá? Então, colocando x ao quadrado em evidência, a gente vai obter, olha, x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1, mais
x ao quadrado, q ao quadrado, dividido por x ao quadrado, sobra o q ao quadrado. Mais x ao quadrado, q à quarta, dividido por x ao quadrado, vai sobrar o q à quarta. Excelente. Igual a 91q ao quadrado. Essa aqui eu vou chamar de 2, essa equação aqui eu vou chamar de 2, tá? Bom, o que eu vou fazer agora, pessoal, é dividir membro a membro a equação 2 pela equação 1, tá bom? Vamos dividir membro a membro a equação 2 pela equação 1, tá? Então, dividindo membro a membro a equação 2 pela equação 1, a gente vai obter o seguinte: x ao quadrado, que multiplica 1 mais q ao quadrado mais q elevado a 4, sobre x, que multiplica 1 mais q ao quadrado. Estou dividindo membro a membro, a segunda pela primeira, tá? Então, o primeiro membro da segunda equação pelo primeiro membro da primeira equação, tá aqui. Igual o segundo membro da segunda equação, 91q ao quadrado, sobre o primeiro membro da primeira, desculpa, sobre o segundo membro da primeira equação, 13q. Vamos aos cortes, que é a parte que o aluno adora. Aqui a gente vai ter o seguinte, olha, x ao quadrado, simplificado com o x, vai sobrar 1x, tá? 1x aqui no primeiro membro. Bom, já vamos vir aqui para o segundo membro, pessoal. No segundo membro, o que a gente vai obter? Ó, 91 dividido por 13 vai dar 7. Q ao quadrado simplificado com Q, né? Aqui sobra 1Q, né? E aqui tinha sobrado 1x. Então, 7Q. Bom, agora eu vou ter que dar um jeito nisso aqui, pessoal. Olha, nisso aqui, não é verdade? Bom, o que eu vou fazer agora, pessoal, é encarar isso aqui como sendo uma divisão de dois polinômios, não é verdade? Olha, o que eu tenho aqui, q à quarta mais q ao quadrado mais 1, dividido por q ao quadrado mais q mais 1. Eu vou encarar isso aqui como sendo uma divisão de polinômios e vou realizar a divisão. Como é que a gente realiza, como é que a gente faz uma divisão de polinômio mesmo? Pelo método das chaves. Q à quarta, vou colocar mais aqui assim, q à quarta mais q ao quadrado mais 1 dividido por quem? Por q ao quadrado mais q mais 1, né? q ao quadrado mais q mais 1. Como é que a gente faz? A gente deve dividir o termo de maior grau aqui pelo termo de maior grau aqui, não é verdade? Então, q à quarta dividido por q ao quadrado vai dar q ao quadrado. Agora a gente multiplica o q ao quadrado por 1 dá q ao quadrado. Aí você traz para cá menos q ao quadrado, como se fosse o processo normal da divisão que a gente conhece, né? Menos q ao quadrado. Q ao quadrado vezes q dá q ao cubo. Para o lado de cá, menos q ao cubo. Q ao quadrado vezes q ao quadrado dá q à quarta. Para o lado de cá, menos q à quarta. Excelente, excelente. Conforme você está observando, olha, esse menos q à quarta, desculpa, mais q à quarta com menos q à quarta você vai simplificar. E o q ao quadrado com menos q ao quadrado você também vai simplificar. O que vai sobrar? Menos q ao cubo mais 1. E agora a gente divide o menos q ao cubo por q ao quadrado. Você só vai parar de dividir quando o resto for zero ou quando o grau aqui for menor do que o grau do divisor, né? Quando for menor do que 2. Então, vamos lá, pessoal. Menos q ao cubo dividido por q ao quadrado vai dar menos q. Menos q vezes 1 dá menos q. Para o lado de cá, mais q. Menos q vezes q dá menos q ao quadrado. Do lado de cá, mais q ao quadrado. E menos q vezes q ao quadrado dá menos q ao cubo. Do lado de cá, mais q ao cubo. Excelente. O que dá para simplificar? O menos q ao cubo com mais q ao cubo. E aí a gente obtém q ao quadrado. Sobra agora q ao quadrado, mais q e mais 1. Vamos lá. Q ao quadrado dividido por q ao quadrado dá 1. 1 vezes 1, 1. Para lá de cá, menos 1. 1 vezes q, q. Para lá de cá, menos q. 1 vezes q ao quadrado, q ao quadrado. Para lá de cá, menos q ao quadrado.
E aí, conforme você está observando, olha, zerou, na verdade. Então, isso mostra para a gente que Q a quarta mais Q ao quadrado mais 1 dividido por Q ao quadrado mais Q mais 1, que é exatamente o que eu tenho aqui, na verdade, isso dá quanto? Dá Q ao quadrado menos Q mais 1. Então, volta para cá, que x que multiplica Q ao quadrado menos Q mais 1. Excelente. Essa equação aqui vamos chamar de 3, por exemplo, só para organizar o problema. Bom, agora, pessoal, o que eu vou fazer é outra divisão membro a membro da equação 1 com 3, tá? 1 com 3. Vou olhar para a equação 1, olhar para a equação 3 e dividir membro a membro como a gente fez aqui, tá? Então, diante disso, a gente vai obter, olha, o primeiro membro da equação 1, x que multiplica 1 mais Q ao quadrado sobre primeiro membro da equação 3, x que multiplica Q ao quadrado menos Q mais 1, excelente, igual segundo membro de 1, 13Q, sobre o 7Q, né? 7Q, excelente, excelente. Então, observe que esse x com isso você simplifica, esse Q com isso... Bom, já vamos multiplicar cruzado, pessoal? Primeiro nesse sentido aqui, tá? Primeiro nesse sentido. Ó, 13 vezes Q ao quadrado dá 13Q ao quadrado. 3 vezes menos Q, menos 13Q. 13 vezes 1, 13. Igual. Agora, no outro sentido, nesse sentido aqui, ó. 7 vezes Q ao quadrado, 7Q ao quadrado. Já tá. 7 vezes 1, 7. Mais 7 vezes Q, 7Q. E 7 vezes Q ao quadrado, 7Q ao quadrado. Mais 7Q ao quadrado. Conforme você está observando, a gente vai formar uma equação de segundo grau. Então, vamos passar tudo para o primeiro membro? Bom, 13, já agrupando os termos semelhantes. 13Q ao quadrado. Aqui tem 7Q ao quadrado para o primeiro membro, menos 7Q ao quadrado. Agora os termos que tem Q, as parcelas que tem Q. Menos 13Q, essa aqui. 7Q para o primeiro membro, menos 7Q, mais 13, menos 7, igual a zero. Excelente. Vamos ganhar um espaço aqui agora? Vamos lá. Isso aqui a gente já usou. Não vamos precisar mais. Bom, aí a equação que a gente vai montar, vamos vir aqui para cima agora, tá? Ó, indo aqui para cima. 13Q ao quadrado menos 7Q ao quadrado dá 6Q ao quadrado. Depois, menos 13Q menos 7Q menos 20Q. E 13 menos 7, 6. Mais 6, igual a zero. Uma equação do segundo grau que dá para a gente simplificar ainda. Não é obrigado de simplificar, mas convém porque aí a gente trabalha com números menores, não é verdade? Então, simplificando aqui por 2, nós vamos obter 3Q ao quadrado, né? 6Q ao quadrado dividido por 2 é 3Q ao quadrado. Menos 20Q dividido por 2, menos 10Q. 6 dividido por 2, 3, igual a zero. Equação do segundo grau completa, fórmula de Bhaskara. Então, a gente vai obter Q igual a menos B. Não vou escrever a fórmula não, tá? Pra gente ganhar um tempinho. Menos B, o B é menos 10, com menos da fórmula mais 10, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado. Menos 10 ao quadrado vai dar 100. Depois, menos 4 vezes 3, né, que é o parâmetro A, vai dar menos 12. E menos 12 vezes 3, menos 36, né? Menos 36. Isso tudo sobre 2A. O parâmetro A é 3, 2 vezes 3, 6. Já vamos determinar a primeira solução aqui, ó. Primeira solução, Q1. Primeiro valor de Q vai ser 10 mais quem? 100 menos 36, 64. Raiz quadrada de 64, 8. Sobre 6. 10 mais 8 dá 18. Dividido por 6, 3. Excelente. 3 já é a primeira solução aqui para Q. Bom, depois se Q, a segunda solução para Q vai ser o quê? 10 menos 8 sobre 6.
10 menos 8 vai dar 2 sobre 6, que simplificado 1/3. Tudo bem? 3 e 1/3. A gente observa que nesse tipo de problema, quando a gente acha razões assim, é porque uma PG é crescente e outra é decrescente. Mas não vai alterar o nosso x aqui, porque se a PG for crescente ou decrescente, o termo do meio continua sendo x, tá? Então, por isso que basta eu considerar um único Q aqui, que é o Q igual a 3 que eu vou considerar, para a gente determinar x. Então, agora eu vou considerar o Q igual a 3 para a gente determinar x. E aí eu vou voltar aqui, por exemplo, na equação 1. Você pode voltar na equação 1, na equação 2 ou na equação 3, em qual que você quiser para calcular o x. Vou voltar aqui na equação 1 e onde tiver Q, eu vou colocar 3. Aí a gente vai obter x, que multiplica 1, mais aqui tem Q, você coloca 3, mais aqui tem 3 ao quadrado, você coloca 3 ao quadrado, igual a 13 vezes o Q, que é 3. Excelente. 3. Bom, então x, que multiplica quem? Aqui vai ficar 1 mais 3, mais o 3 ao quadrado, que é 9, igual a 13 vezes 3. Observe que o resultado dessa soma aqui dentro desse parênteses é 13. Então, você pode cortar com esse 13 do segundo membro. Esse. Com esse, por fim, você vai concluir que o x é 3. E, portanto, o n é 3. Nosso n procurado é 3, não é verdade? Porque o problema consistia em determinar n, porque eu preciso calcular combinação de 28 n a n. Bom, e agora vamos finalizar o problema? Eu preciso calcular a combinação de 28 n a n. Então, a combinação de 28 n a n, que no caso é 3 a 3. Bom, para você calcular a combinação de 28 3 a 3, você pode proceder assim. Aplicar a fórmula, se você quiser. Ou você pode fazer assim, multiplicar 3 números em ordem decrescente a partir do 28 e divide por 3 fatorial. Fica assim, ó, 28 vezes 27 vezes 26 sobre o 3 fatorial, que é 3 vezes 2. Bom, o 27 dividido por 3, né? Vai dar 9, simplificando aqui o 27 com 3. E o 26 com 2, 13. Tudo bem? E aí o 28 vezes 9 vezes 13, isso vai dar 3.276. 3.276. Acabou. 3.276 é a resposta ao nosso problema.